Quero te convidar para a gente ir para a palavra de Deus. Hoje eu quero conversar contigo no livro de Daniel, se você tiver com a sua Bíblia. Nós vamos falar não sobre uma festa que a gente vai viver daqui uns dias. Essa festa aí, e assim, eu não vou entrar em detalhes da etimologia da palavra carnaval, porque se você tiver um computador ou mesmo um celular, você consegue ter todas essas informações melhor do que eu vou ter tempo de passá-las aqui. Mas me chamou muita atenção esses dias 3 acontecimentos. O primeiro deles foi uma visita pastoral que eu fui fazer. Uma pessoa que me conhece por WhatsApp, me manda mensagem sempre com dúvidas espirituais, dúvidas de versículos bíblicos, como alguns de nós que mandam na madrugada versículo bíblico, perguntando: pastor, o que de Gênesis 1:26? Fará o homem em nossa imagem e semelhança, né, Mônica? Pessoas assim, que eu amo, gosto, e respondo, mando podcasts de 8, 10 minutos para os irmãos. E esse irmão, ele me mandou uma mensagem, Gomes, o nome dele, o sobrenome dele, e ele mandou uma mensagem, falou: pastor, o senhor não vem aqui em casa? A gente acabou de mudar, nós compramos uma casa nova, e mudamos há pouco tempo, e eu tenho percebido a necessidade da gente ter um momento aqui de oração, para a gente entregar, consagrar ao Senhor, como diz o livro de Provérbios, consagre ao Senhor todas as suas posses. E ele queria ter essa intenção. E a gente foi conversando, acabei não indo no tempo certo, mas aprove o Senhor nos permitir. Sexta-feira eu fui para lá, e fiquei lá 1h30 na casa dele, conversando com ele, com a esposa, e a nossa conversa girou em torno da expectativa do que é espiritual. E eu tive que lembrá-los, inclusive usei uns objetos da casa dele, de decoração, para fazer essas ideias, para ele entender quando o salmista, lá no Salmo 34, versículo 7, diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. E eu tive que mostrar para ele que existe uma espiritualidade em tudo. Talvez você não ache, talvez você discorde, ou talvez você nem veja e fale: não sei. Mas aqui tem anjos neste lugar celebrando com a gente, e tem demônios ao derredor deste lugar também. Pastor, verdade? É verdade. Apóstolo Pedro vai falar para a gente, lá em 1 Pedro capítulo 5, que Satanás está, assim como o leão, rugindo ao derredor, e querendo pegar a quem possa tragar. Em outras palavras, talvez, o que a gente pode entender, é que aqui está o Isaías. Do lado do Isaías, Salmo 34, o anjo do Senhor acampa ao seu redor de quem? Todo mundo? Não. De quem teme ao Senhor. E temer ao Senhor não é ter medo do Senhor. Não tem nada a ver com isso. Mas o anjo acampa ao seu redor. Então, do lado de Isaías, o anjo do Senhor. Segundo apóstolo Pedro, capítulo 5, 1 Pedro, ao derredor, depois do redor, está Satanás igual um leão, rugindo. E leão, a ideia de rugindo é que ele está com fome, ele está assim, desejoso de pegar, só dá uma bobeira que ele vem. Mas antes dele tem o anjo do Senhor que está ao redor, e ele está ao derredor. Estão me entendendo? Sim? Isso que está dizendo o texto. Apóstolo Paulo vai dizer para nós em Efésios, capítulo 2, que a nossa luta, na verdade, não é contra carne e nem sangue. Dizendo para nós: o problema seu não é tua esposa. Teu problema é a tua espiritualidade com Deus. Teu problema não é teu marido. Talvez teu problema é porque você deixou o vínculo com o pai faz tempo. Ou seja, dizendo para nós que a nossa luta não é contra a carne ou sangue. Por isso que a armadura de Deus, lá em Efésios 5 também vai dizer que a nossa armadura, tanto capacete, sandália, espada, colete, cinturão, tudo isso é proveniente para essa luta que nós vamos enfrentar. O que eu disse naquela casa, bem claro, para o Gomes, é que em todo lugar, inclusive na sua casa, onde você está, no seu trabalho, qualquer lugar, você está andando, o anjo do Senhor acampa ao seu redor, dos que o temem e os livra, em todo lugar. Talvez a gente deveria levar mais sério esse texto. Mas ao derredor, Satanás está como um leão, rugindo, querendo pegar a quem dá uma bobeirinha, uma brecha. E eu gosto do termo, da palavra, porque a palavra no termo ali é tragar. E eu não sei se você que já fumou, teve
essa experiência, mas quando a gente vai fumar, a gente dá uma tragada, não é assim que fala o termo? Vou dar uma tragadinha. Então, se o tragar é o ato de você pegar o cigarro e... Ninguém traga assim, ó. Pelo menos não vi ninguém fumando um cigarro inteirinho assim, numa tragada só. Não dá, é muito cigarro. Imagina aquele charutão cubano. Não dá. O que eles fazem? Delicado, tem até jeito, né, de guardar aquelas coisas, um pouquinho daqui e dali. Isso se chama tragar. E aos poucos esse exercício vai produzindo no cigarro a perda dele. Ele vai virando só pó, cinzas. Isso é o tragar. Quando Pedro fala que Satanás está rugindo como leão, querendo pegar a quem possa tragar, é que a ação de Satanás sobre a nossa vida, nesse sentido, é devagarzinho, dando um negocinho daqui, uma tragadinha ali. Ele não vai vir entrar assim, comer você. Não é assim, irmão. Ele vai vir tragando, pega um pedacinho daqui, uma brechinha dali. Como diz Gênesis, capítulo número 3, ele vai se alimentando do pó que nós produzimos daqui e dali. E a hora que você menos percebe, o derredor está ao redor. E aquilo que era redor não existe mais. Porque é uma coisa muito importante que a gente precisa lembrar. A despeito de todos esses textos, vou deixar aqui para você não se esquecer. Jesus vai falar sobre isso, e esse texto que eu também mencionei para eles, lá em Mateus, no capítulo 12, quando Jesus fala assim, que quando ele expulsa, ou quando há uma libertação de uma vida de espírito imundo, e se aquela vida não se encaixar, não se produzir, não se cuidar, ou seja, não colocar um Senhor e Salvador na sua vida, Satanás vai embora. Mas ele dá uma olhada, ele volta, e percebe que aquela casa continua sem dono nenhum, ele pega mais 7 parceiros dele, que são maiores do que ele, mais fortes do que ele, e volta para atormentar a vida daquele que estava outrora liberto. Por causa disso que eu disse para o Gomes, eu disse para ele, e digo para você também, cuidado. Algumas pessoas falam, pastor, vai lá orar em casa. A primeira coisa que eu falo para você é sobre o que você crê, porque senão eu vou orar na sua casa e vou fazer mais mal para você do que bem. Como assim, pastor? Segundo o texto de Jesus em Mateus, que repete-se em Lucas também. Porque eu vou chegar lá, Gustavo, vai libertar sua casa, maravilha, nós vamos embora. Satanás vai embora. Vamos orar lá, vamos consagrar, vamos ungir, o que você quiser, vamos sapatear, o que você achar que tem que saber fazer. Beleza, Satanás vai embora. Aí de repente ele volta lá na casa e vê que não mudou nada. Nada, a casa está até limpa, está beleza, está ótimo, mas dentro não houve ninguém que se apoderou ou se empoderou daquela situação. Aí fala, galera, bora nós, chama mais 7 e estraga a tua vida, muito pior do que era antes. Então se eu fizer essa oração para você, eu vou fazer mal para você, porque você só está com um Satanás. E se eu orar e libertar e você não tiver consciência da sua responsabilidade, você vai estar com 8 Satanás. Então o que é melhor, ficar com 8 ou com 1? Então por isso que às vezes é melhor a gente nem orar para você. E não é porque a gente não quer libertar você, mas é porque você não entende que essa espiritualidade está aqui entre nós. É porque talvez você ache, eu não acredito. Eu não acredito. Por exemplo, essa semana um adolescente, pastor, eu não acredito em algumas coisas. Falei, que bom, seja bem-vindo ao time. Aí eu perguntei para ele, você acredita na lei da gravidade? Não, eu não acredito, eu só sinto. Mas eu de vez em quando eu duvido. Eu falei, tá bom, então vai lá. Vamos subir no 10º andar de um prédio, você pula. Já que você não acredita na lei da gravidade, você vai planar. Não, pastor, eu vou cair. Então eu falei, então você crê sim. O que você não quer é ter convicção clara e assumir que você acredita nisso. E tem gente que fala isso. Para negar as forças espirituais, usam alguns termos, algumas ideias. Não, eu não acredito que existe Satanás, não. Esse negócio que tem na televisão é só teatro. É verdade, tem muito disso. Tem muito. Mas como eu oro para de repente parecer um perto do seu trabalho, que é de verdade, que não está atrás de microfone e nada, e olha para você e fala, e aí? Aí vai ter que perguntar, né, Keller, quem está aí? E a hora que ele falar com você, você ixi. Pastor, que pastor, irmão, não vou te atender não, se vira, você não é um homem de Deus ali, não é você o canal de bênção, não é você que está ao redor, o anjo do Senhor e o Satanás está lá.
Porque a gente não entende essa nossa responsabilidade, a gente foge na ideia de jogar essa responsabilidade para fora, para Deus, para o pastor, ou para dizer que essas coisas não existem. Gostando você ou não, o mundo espiritual existe. Estando atento você ou não, o mundo espiritual existe. A segunda consideração que eu quero trazer nessa introdução da nossa mensagem é sobre uma música que saiu esses dias, né, Mônica? Mais uma vez você perguntando para mim. Uma música cristã, que é de um projeto de um pastor. Opa! Mas não precisa soltar música não. Não precisa soltar não. Acho que é o VS lá. Vender o carro. Vender o carro no iPad ali, viu, meu anjo? Vender o carro. Dá para comprar mais. Mas essa música, ela tem como nome A Fé Ganhou. E ela fala de um grande banquete. Lá no livro de Lucas, capítulo 14, é a história mais ou menos da leitura desse texto. E é um projeto do coletivo Candeeiro. E eles tiveram algumas, não sei se você ouviu essa música. Se você não ouviu, esquenta não, nem vai atrás, não precisa. Mas se quiser ouvir por informação, vá. Chama-se AUE, A Fé Ganhou. E tem um pastor ali, amigo, que eu conheço, gosto muito, já tive alguns eventos com ele, tem um livro dele, Marcos Teles. E ele teve algumas acusações pela música. E algumas pessoas foram extremamente radicais, de um lado, extremos do outro. Porque acusaram de sincretismo religioso, de macumba, gospel, de referências a entidades religiosas. E de fato, eu não sei se tiveram a intenção de fazer isso, mas de fato eles falam sobre o Zé. O Zé é meu pai, o José. E Maria é minha mãe, é verdade. Mas também Zé é um nome desses lugares. Também Maria também é um nome desses lugares. Então, quando eles começaram a construir essa música, se você quiser ouvir, o Marcos se pronunciou, o Teles, ele se manifestou, falou, você veja lá. Mas nas minhas considerações rápidas, que eu não tenho muito tempo para a gente conversar disso, mas eu percebi que essa questão de dualidade não funciona no Evangelho. Jesus nunca disse para nós assim, se você quiser estar comigo, eu acho que dá para nós caminhar junto. Eu vou ver aqui, se dá para fazer um esquema. Jesus nunca falou isso. Falou, você quer, não quer, um abraço, tchau. Aí, se quiser, vem, morre, toma a sua cruz e me segue. Bem claro. Paulo vai dizer para nós que Deus não é um Deus de confusão. Por isso que eu não sugiro que você a escute ou reflita, claro. É uma letra que teve pela intenção do autor produzir a cultura brasileira na música. Mas a gente tem que tomar cuidado que o Evangelho não precisa dessas coisas. Nós somos chamados, eu falei isso alguns domingos atrás, que nós aqui temos que cantar a Bíblia, só isso. A Bíblia. Não é pregar só a Bíblia, é cantar a Bíblia, é orar a Bíblia, é saber o que a Bíblia diz. E essas confusões que foram trazidas aqui, elas sugeriram esse sincretismo, esse musical diferente, essas rodas, enfim, uma coisa que talvez lá para cima no Nordeste, na Paraíba, que é o projeto onde o Teles tem, talvez até funcione, é legal, mas para a gente não. E ainda mais trazer, falar, não, vocês têm que aceitar nós. Isso é religião, irmão, isso não é Evangelho de Jesus. E ali as pessoas criticaram bastante, inclusive algumas manifestações de pessoas que trabalharam já outrora com macumba, candomblé, com essas religiões afros, e entenderam bem claro e falaram, para mim isso aí no meu terreiro eu toco isso aí facinho. Então existem observações e observações a serem feitas. E a terceira e última, para a gente entrar na palavra, esse feriado nosso que nós vamos viver, que já há muitos anos se faz, é uma das maiores festas do mundo. E diz os especialistas, conversando ontem com meu amigo Paulo Júnior, pastor, de que a galera mais velha, a mais nova quer dizer, eles são perguntados se eles gostam do carnaval, eles falam, não. Como meu sobrinho, gosta do carnaval? Não, tio, eu gosto do feriado do carnaval, porque eu posso sair, passear e viajar com meus pais. Gosto do feriado. Mas o carnaval, a ação em si, o movimento, que todas as cidades, muitas cidades fazem isso, abre aspas, fiquei muito feliz com o prefeito de Ourinhos, que mais uma vez ele não gasta dinheiro em festa, enquanto não se tem a saúde em pleno cuidado. Opção dele, se é certo, se é errado, quem vai aprender, viver e desenvolver isso é o pessoal de Ourinhos, mas a gente
deixa lá. Mas é a intenção dele, não tem aqui. Então, mas na maioria das cidades tem esse carnaval. Nós temos essas festas. Antigamente, até você talvez já foi, ou levou, ou foi levado, né? Nas matinês, onde era carnaval para criança, né? Está transmitindo, né? Carnaval para criança. Deixa eu ficar nessa frase. Mas o que a gente vê nessa festa toda, nesse feriado nacional, é que é a época mais festiva, e ela começa a valer, ela começa a se desenvolver já na sexta-feira, uma semana antes, segundo alguns, em outros lugares já alguns dias antes. E eu vi algumas vezes que passaram assim, os limites dessas pessoas, é que quando faz a virada do ano, uma vez eu assisti isso, na virada do ano, 1º de janeiro, já tinha uma das primeiras propagandas, era do carnaval. Falei, Jesus, já começou esse trem. Eu não gosto, eu acho um absurdo algumas coisas, mas é minha opinião e eu determino aquilo que entra na minha casa. Mas essa celebração, sem muito fundamento, é o mundo rindo, é a gente fazendo festa e o Brasil em colapso, né, irmãos? E a gente esquecendo de tudo e vamos embora. Depois nós volta normal. Tem que se alegrar. Como dizia um amigo meu, eu não quero saber quem morreu, eu quero é fazer festa. Aí quarta-feira aparece, que é a chamada quarta-feira de cinzas, né? Que é onde no calendário católico religioso, ele propõe que as pessoas que fizeram todo aquele tempo, agora adentrem a um processo de 40 dias até a Páscoa, onde eles vão se martirizar por aquilo que eles fizeram. Porque se eles não fizerem isso, daqui para frente, eles vão perder tudo aquilo que eles ganharam correndo atrás de Jesus. Entendeu o propósito ali, a doideira toda? E esse é o propósito do carnaval, a gente se divertir para de repente esquecer da realidade. Beber, fazer festa, vamos, depois nós volta. Gente, tem que ser pastor, tem que se divertir. E talvez o que a gente não percebe é que essa festa, ela também está cheia de espiritualidade. Não sei se você viu hoje, a internet está soltando muito mais, tem algumas pessoas, e tem um cara que ele trabalha com o Blé, eu não sei o que ele faz lá da vida, mas não é cristão, ele fala, se eu fosse cristão, eu nunca ia numa festa dessa. E muito menos passava perto e levava alguém, porque ali é uma loucura, vocês não têm ideia. E a frase dele está no Instagram, na internet, ele diz assim, os primeiros toques na atabaca, aquele tamborzão, não é para fazer o ritmo da gente, é para convidar espíritos para virem com a gente. E a gente olhando e falando, não tem problema, leva meu filho lá, e coloca uma roupinha, coloca aquela coiseira, e vamos embora. Talvez a gente precise olhar mais sério. Graças a Deus, e falando com o Paulo Júnior isso, os novos hoje não estão gostando mais desses trem. Consequentemente, os filhos dos novos, espero que acabe essas matinês, para levar as crianças para se divertir. Ô irmão, traz o Ministério Kids aqui, irmão, para as crianças se divertir, com as roupas que elas usam, e não com as roupas que vocês, ou que o mundo quer que elas se vistam, né? Mas isso aí é para outro momento, e eu estou trazendo tudo isso, porque eu quero te levar em capítulo 5 de Daniel, porque aqui nós temos uma festa quase igual a essa que nós vamos viver esses dias, muito parecida. Livro de Daniel, capítulo 5, você que gosta de ler os trechos, gosta de ler todo o livro de Daniel, se você quiser os 12 capítulos de Daniel, é muito boa a leitura, as primeiras partes, já falamos um pouco sobre Daniel, sobre esse personagem, sobre Sadraque, Mesaque e Abdenego, ou aqui Daniel. E eu quero convidar você para a gente entender nessa leitura algumas coisas importantes que fazem muita conexão com a nossa diária, com a nossa festa, para eu e você fazermos algumas avaliações. Só para você entender esse contexto, estamos no capítulo 5, vários anos se passaram, pelo menos uma ideia de mais ou menos 50 a 60 anos se passaram do capítulo 4 ao capítulo 5, só para você entender quando vai fazer as leituras. E quando nós chegamos no capítulo 5, muitos anos depois, essa é a tradução, o rei Belsazar deu um grande banquete. Antes de falar sobre o rei Belsazar, ele vai falar lá na frente, quando ele sugere que alguém descubra o que aconteceu, ele diz para aquela pessoa, se alguém descobrir, eu vou colocar ela como terceiro lugar no reino, e vou enchê-la de roupas e colares, ou seja, eu vou dar riqueza para ela, e vou colocar ela num poder maravilhoso que é o terceiro.
E por que terceiro, quando você vai fazendo essa leitura? Porque, na verdade, o rei, no texto, não é Beltesazar. O rei é Nabonido, isso, é um nome bem feio. E esse camarada era o pai de Beltesazar. E ele era o rei, e ele andava para vários lugares, inclusive para outros projetos, e ele gostava muito de viajar, era um cara, assim, um rei que gostava de viajar, e viajava bastante. Mera coincidência. E essas viagens, quem ficava governando, e por muitos meses e muito tempo? O filho, que era o segundo ali, no império, porque primeiro é o pai, ele é o segundo, e quem descobrisse o que aconteceu lá, ia ser o terceiro. Lembra lá atrás, quando aconteceu com José, que por ele ter descobriu, enfim, perdoe, por ele ter perceptivo a ação, e ter realizado ou interpretado o sonho, ele foi colocado como alguém muito lá em cima, abaixo apenas de Faraó. Então quem tem primeiro, bota o próximo no segundo, mas quem tem o segundo, bota o próximo no terceiro. Foi isso que Beltesazar aqui fez. Então só para você entender esse contexto, ele veio da linhagem, inclusive o texto diz que ele é antecedente, algumas traduções falam que o pai dele é Nabucodonosor, mas essa expressão do pai é uma expressão que fala muito sobre antecedentes e não de ligação direta. Por exemplo, eu sou filho de Francisco. Não, mas seu pai não é José? Não, mas eu sou da linhagem do Francisco, que é meu avô. Entende? Jesus era assim, Jesus era filho de Davi, mas ele era filho de Davi? Não, por causa da linhagem. Deu para entender? Dito isso, o texto vai colocar para a gente, coloca, Caio, por favor, capítulo 5, versículo 1. Tiver com a sua Bíblia, fique com ela, vai ser mais importante na sua. O rei Beltesazar deu um grande banquete a 1000 homens importantes do seu reino, e bebeu vinho na presença de todos eles. Pode ir descendo. Enquanto Beltesazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, lembra, tradição, para falar bem a verdade, Nabucodonosor era avô de Beltesazar, mas é da linhagem, eles usam o mesmo conceito, inclusive quando se fala de rei. Havia tirado do templo de Jerusalém, porque é onde eles estavam, ali, para que ele, os homens importantes do reino, e as mulheres e as concubinas do rei, os usassem para beber vinho. Você entendeu já a festa aqui? O pai foi embora, viajou, aquele que se auto-intitula o rei, diz o texto, ele tem uma maravilhosa ideia, vou fazer um banquete, fazer uma festa, fazer uma festona, e ele convida dos seus ali, pelo menos 1000 pessoas, e quando se fala de número na Bíblia, nesse texto do Antigo, inclusive algumas vezes no Novo Testamento, inclusive quando Jesus faz um milagre da multiplicação, conta-se os homens, e aí ele diz, e mulheres e crianças, então tinha muito mais gente do que aquilo lá, e aqui a ideia é a mesma, tinha muito mais gente do que só 1000 pessoas nessa festa. Sabe aquela festa que a gente vê na televisão, o pessoal indo, talvez baile das máscaras, aquele pessoal chegando de carro chique, aquela coisa, só gente chique nessa festa de Beltesazar. Podia fazer uma dica para os irmãos, faz uma festa, meu aniversário vai ser Beltesazar e eu, ó, para você fazer aí, beleza? Onde só vai gente chique, aquela galera toda, e todo mundo vai para essa festa. Só que aí Beltesazar, em meio, versículo 1, por favor, Caio, em meio à festa que ele estava, olha que interessante, em meio à festa que ele estava, ele chamou os homens lá e começou a beber vinho. Quando diz beber vinho, ele ficou bêbado, sabe, virou mesmo, coisa parecida com a festa que a gente vai viver, né? Bebe de qualquer jeito, bebe quanto quer, dá para criança, dá para jovem, é menor, não importa, hoje essa festa pode tudo, bebeu, e ao beber, naturalmente, quem bebe e é levado pela bebida a partir das suas ideias, ele começa a fazer umas coisas de pangaré, tonto, como diz uma esposa para um pai, de sem noção, e ele começou a fazer umas coisas horríveis, e que não deveria acontecer, e a primeira coisa que ele faz é lembrar, tem umas taças lindas para nós tomar chopp, tomar vinho, sabe aquela cachaçona que precisa de um lugar bom para pôr, aí ele se lembrou, que o vô dele tinha umas canecas, estou traduzindo, tá? Atualizando para você entender. Tinha umas taças lindas, que lá na época, quando eles invadiram Jerusalém, esses lugares estavam lá no lugar santo, fazia parte do templo, estava tudo lá, e ele teve uma brilhante ideia, bêbado que estava,
pega lá esses trem para nós fazer uma festa mais santificada. E segundo o texto, ele pegou todos os utensílios, trouxe de ouro, de prata, que Nabucodonosor havia tirado do templo de Jerusalém para aquele lugar. E aqueles homens importantes do reino, e as mulheres, e as concubinas, ou seja, todo mundo, todas as familiares, usaram esses objetos para fazer dele, para beber e se embriagar. Versículo seguinte, por favor, Caio. Então eles trouxeram os utensílios de ouro que haviam sido tirados do templo da casa de Deus em Jerusalém, e beberam neles, todos os importantes do reino. Aí já foi, Caio, 4. Isso, beberam vinho e deram louvores a Deus. Aí fizeram mais, porque algo que é assim, irmão, quanto mais você toma, mais ruim você fica, mais chato você fica, e mais problema você dá. Nossa, pastor, mas a Bíblia fala que é pecado beber? Não, a Bíblia não fala que é pecado beber, eu tenho que te dizer isso. A Bíblia não diz, não faça isso para os teus filhos e para ninguém. Não, é pecado, não use isso, como alguns irmãos usam. Se você não se comportar, eu vou chamar o pastor. Também não faz isso, irmão. Não fiz teu filho, foi você que fez. Esse negócio de, vou chamar o pastor é sacanagem com a gente, porque não é que o pastor é um monstro. Eu vou te chamar pastor. Então, mesma coisa, não crie pânico com seu filho. Porque a Bíblia não diz em momento nenhum que beber é pecado. Ela diz que embriagar-se é pecado. Mas a Bíblia tem 90% de texto dizendo para você não fazer isso, do que alguns que têm falando que eles fazem. Então só toma cuidado quando você for ler a Bíblia e falar, o pastor falou que não é pecado, então eu posso beber toda. Não, irmão, não é isso que eu te disse, não. O que eu estou te dizendo é que a gente tem que ter responsabilidade, porque a bebida vai causando uma série de coisas. Inclusive eu disse para um comandante que é o Marioto lá de Botucatu, eu falei, rapaz, quando tiver um casamento de crente, eu vou mandar mensagem para você fazer uma blitz na saída do casamento. Você não vai pegar ninguém. Ou vai pegar alguém que infringiu 2 problemas, embriagou-se e saiu bêbado dirigindo o carro com a progressividade de talvez matar alguém na rua. Como é que faz? Então por isso toma muito cuidado. Porque a bebida, quanto mais você vai tomando, mais você vai se utilizando, e como diz a Bíblia, você vai se embriagando. Não enchei-vos, ou não embriagueis do Espírito, do vinho, mas enchei-vos do Espírito, o mesmo texto. E eles começaram a fazer isso, primeiro pegaram as coisas santas, começaram a beber nos cálices do Senhor. Imagina, dona Elza, pegar aquele que a senhora usa lá, para colocar o vinho, tudo aquilo lá, o pastor vai viver o pastor pediu para fazer um chope. Oh, misericórdia. A dona Elza fala, tomara que trinque na cabeça do pastor. Porque está pegando negócio que não é para isso, né, dona Elza? Eles começaram a fazer assim. E aí depois, quando estavam empolgados, felizes, começaram a cantar. E bêbado é assim, né, irmão? Canta, né? E o bêbado, quando ele está bêbado, ele começa a chegar perto e dizer, meu querido, como eu te amo. Ô, irmão. Ele solta umas coisas dele assim, algumas barreiras são quebradas, ele fica alegrão, assim, fica olhando assim por do nada, acho que ele vê algumas coisas. Você está bem? Estou. Faz um 4. Aí vai. E eles começaram desse mesmo jeito. Só que aí começaram a dar louvor. Só que eles não cantavam a deuses. Eles começaram a fazer louvores a deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira. Ou seja, começaram a criar. E a ideia ali não é que eles tinham esses deuses. É como se fosse assim. Vou tirar aqui o Satanás do derredor. É como se tivesse aqui assim, nossa, essa garrafa, vamos adorar essa garrafa. É desse jeito. Que bêbado faz, sabe? Um violão, vamos adorar esse violão aqui. É desse jeito. Por isso que eles começaram a adorar as coisas de ouro, de prata, de bronze. Tudo que tinha na reunião deles, na festa deles, eles começaram a prestar culto, fazer aquela bagunça, aquela doideira. Que bêbado faz. Versículo 5, por favor, Caio. Aí então, no mesmo instante, a festa acontecendo, bagaço da cana voando, o trio tocando, a banda agitada, aí de repente acontece o inesperado. Apareceram os dedos de mão humana, que começaram a escrever na parede, não estava preta, era caiada, uma parede branca, bem clara assim. E essa parede caiada, real, num lugar iluminado, como por exemplo aqui, e o rei via os dedos escrevendo na parede algumas palavras em aramaico. Aí o
O rei ficou louco. Beltesazar, como assim? O que é isso? E olha o que diz o texto. Então, o semblante do rei empalideceu. Sabe aquele... É assim. Sabe quando você está naquela festa, tal, bebendo todas, essa mulher aparece assim. Você... Ou quando o pastor aparece na sua festa lá e... Guarda, o pastor chegou. É essa expressão. Ele empalideceu. E os seus pensamentos também o deixaram perturbados. E as suas pernas começaram a bambear, a tremer. E os seus joelhos batiam no outro. Assim, ai meu Deus, e agora? Foi o que eu fiz. Coisa de beudo, né? Coisinha que não sabe o que faz. Controlado pelo instinto, pelos desejos, pelo que dizem. Carnaval é assim. Só que ele chamou a atenção, depois de tudo isso, versículo seguinte, por favor, Caio. O rei ordenou em alta voz que fossem chamados os encantadores, os caldeus, os feiticeiros. A propósito, o texto era em aramaico, a língua que eles estavam falando. Então Deus não escreveu assim, em chinês. Alguém tem que traduzir? Não, escreveu 3 palavras. Uma se repete por 2 vezes e mais outras 2. Em aramaico, na língua deles. É o que está escrito, olha lá. E ele disse aos sábios da Babilônia: aquele que ler o que está escrito na parede e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura, receberá uma corrente de ouro para pôr no seu pescoço, será o terceiro mais importante. Lembra que a gente já falou sobre isso? Segundo ele e seu pai o primeiro. Pode ir descendo. Então entraram todos os sábios do rei, mas nenhum deles pôde ler o que estava escrito na parede, e muito menos revelar o que aquilo de fato interpretava-se. Versículo 9. Com isto, o rei Beltesazar ficou muito perturbado, e o seu semblante se tornou cada vez mais pálido. E os homens daquele lugar estavam extremamente perplexos. Até aí, por favor, Caio. Até o versículo 9. Essa porção do capítulo de número 5, versículo 1 ao versículo 9, mostra algumas ideias que a gente precisa guardar. Eu quero desafiar você para pensar um pouquinho sobre a nossa realidade. Primeira delas, a festa que Beltesazar criou era um prenúncio do nosso carnaval de hoje. Deixa eu te dizer por quê. Ele fez um grande banquete, e era grande evento mesmo que ele fez em meio ao reinado que ele tinha. Talvez seria o carnaval de Beltesazar. E tudo parecia normal. Inclusive as coisas religiosas que ele sabia, porque ele conhecia o seu pai e o seu avô lhe ensinou com muita tranquilidade, todas essas coisas pareciam normal. Até que no meio da festa, Beltesazar comete um erro grave, como a gente falou. Ele manda trazer os utensílios, ele manda trazer aquelas coisas, ele faz algo extremamente fora de contexto. Talvez trazendo para o nosso contexto prático, carnaval também não deixa de ser isso. Música, alegria aparente, multidão, corpos à mostras, liberdade sem limite, sexualidade aflorada, enfim, tudo que você quiser. É época de você fazer o que você quiser, o que você bem entender. Contudo, o que começa como uma diversão vira excesso de álcool, acidentes, mortes, sexo sem compromisso, zombaria de valores cristãos, inclusive, colocando Jesus de formas equivocadas, colocando santos. Eu fico assim, até uma sugestão para o pessoal que faz essas coisas lá. Eu nunca vi eles colocar lá, né? Um Maomé lá. Já viram isso? Vamos agora criticar Maomé, o islamismo. Já viu alguém fazer isso? Por que não faz? Mas cristão faz. Coloca padre, coloca crucifixo, coloca pastor, coloca um monte de coisa. Parece ser Beltesazar pegando as coisas que não são para ser colocadas naquela festa e trazendo, achando que está fazendo bagunça, ou que não tem nada a ver. E mais do que isso, o desrespeito ao corpo das outras pessoas, ao corpo do próximo, símbolos sagrados sendo cada vez mais hostilizados, como família, como até mesmo anjos, ou talvez cruz, santos, enfim. Quantas vezes a gente não vê isso na nossa realidade? Pessoas que vão só para divertir e voltam com uma gravidez indesejada. Segundo as estatísticas, de fato, é nessa época que muitos
acabam ficando grávidos, muitos abortos acontecem, e muitas crianças nascem posterior a essa data. Doenças, vícios, casamentos destruídos, traumas emocionais, quantas coisas a gente tem nessa nossa época belsazariana. Você já foi numa festa achando que era só uma curtição e depois sentiu vazio e culpa e arrependimento de ter estado lá? Se você teve esse sentimento, o Espírito Santo ainda está com você. Se você não teve nada disso, você não tem nada dentro de você a não ser um ar, uma alma. O Espírito Santo não está com você. E as lições que a gente tira disso aqui, desse primeiro momento, é que nem toda festa é pecado. Mas cuidado, tem muita festa que é brecha para tirar a gente de perto de Deus e a gente está achando que é normal. Mas uma realidade, o que parece melhor ser liberdade, cuidado. Ela pode ter características de escravidão e você não está percebendo. O corpo não é brinquedo, nós somos templo do Espírito, e ele se torna exatamente essa festa, nós como a festa de Belsazar, quando tudo está afrontando a Deus. E me perguntaram esses dias, pastor, Deus não vai fazer nada? Eu falei, eu não sei. Eu sei que ele vai fazer, quando eu não sei. Segunda coisa que eu aprendo com essa festa, até o versículo 10, está no versículo 5 em diante, é que, de alguma forma, Deus interrompe essa festa. Deus para. Versículo 5 ali, por favor. Inesperadamente uma mão aparece naquela parede caiada e começa a desenhar, a escrever, e algumas palavras são formadas ali. Ou seja, no auge daquela festa, tudo acontecendo, Deus aparece. Talvez a música estava tocando, o vinho rolando, caneca para lá, caneca para cá, animação alta, e Deus do nada aparece escrevendo nas paredes. O que isso ensina para a gente é que parece que quando aquilo surge, o rei que viu, talvez foi o primeiro a ver aquilo, ele ficou embasbacado, ele ficou perplexo do que estava acontecendo, inclusive o texto diz que ele ficou apavorado. O que é isso? O que está acontecendo? E todos ao redor dele ficaram apavorados, tanto que ele teve movimentos físicos desse apavoramento. É joelho tremendo, é perna batendo, é bambeado, é nervoso, é suar, é desse jeito maluco. E talvez aqui a gente precise aprender nesse conceito de que Deus interrompe uma festa, para você talvez entender que aquele dia que você não conseguiu chegar naquele lugar e o carro quebrou, era Deus falando, não era para você ir, irmão, o que você está querendo ir? Mas nós se esforça e fala, não, eu tenho que ir, eu preciso. Às vezes Deus interrompe algumas circunstâncias com uma notícia difícil, que é para ver se a gente volta para o prumo, porque de outra forma a gente não ouviria Deus. Um autor muito conhecido vai dizer para nós sobre essa expressão, de que a dor é o megafone de Deus para chegar ao coração dos surdos que não ouvem a palavra. Por isso que entra a frase, Aaron, se não vai por amor, não é porque Deus quer te machucar, é porque talvez a gente não está conseguindo entender e ouvir. Ou melhor, estamos ouvindo tudo, menos o que Ele quer dizer. E aí Deus vem e interrompe. Talvez um escândalo, uma situação assim, que Deus quer fazer um basta em toda essa circunstância. Mas eu creio que nessa parte do texto é melhor a festa ser interrompida por Deus, porque é um ato de misericórdia, do que a gente continuar essa festa e acabar em desgraça. Quantas festas Deus já interrompeu na sua vida para te fazer acordar e dizer, não é aí que eu te chamei para ir, não é esse lugar que você foi chamado para estar, não é esse ambiente que um homem e uma mulher de Deus devem estar. Mas depois no versículo seguinte, lá no versículo 22, do mesmo texto de Daniel, só para fechar essa questão, a frase que aparece, coloca para mim por favor, Caio, versículo 22, filho de Nabucodonosor não humilhou seu coração, mesmo sabendo que tudo isso estava acontecendo. Só para você lembrar, Beltesazar ouviu tudo que Daniel falou um pouco antes para ele, mas mesmo ouvindo tudo isso, ele não se entregou e falou assim, quem sou eu? Como o apóstolo Paulo diz,
pecador miserável que sou. Versículo 25, Caio. O que está escrito na parede é: Mene, mene, tekel, parsim. Mene, mene, a repetição. Tekel, parsim. É Deus dizendo, mene, mene, ou seja, eu quero que você ouça isso. Tekel, parsim. E é gostoso olhar para a Bíblia nesse texto, porque na Bíblia aparece a tradução. Assim como na parábola do semeador, Jesus ajuda a gente. Olha o versículo seguinte, por favor, Caio. Essa interpretação é o seguinte: Mene, Deus contou os dias do seu reinado, ó rei, e pôs fim a ele. Talvez numa tradução atualizada, o que Deus está dizendo, através da boca de Daniel, para Beltesazar é: Deus sabe o que você está fazendo, irmão. E acabou a brincadeira. Mene, mene. E aí repete, por quê? Porque tem gente que fala, não tem nada a ver. Aí Deus repete, não, eu sei o que vocês fizeram no verão passado, como diz o vídeo. Eu sei o que vocês estão fazendo. Acabou. O seu reinado, essa vidinha, esse jeitão, já era. Pode continuar, por favor, Caio. Tekel, a segunda palavra. Você foi pesado na balança e foi achado por falta. Em outra tradução, o que o texto está dizendo para nós é que Deus olhando para Daniel, Daniel olhando para Beltesazar e falando, ó, Deus te colocou. Rapaz, nessa balança você está devendo, hein? Você está devendo. Fui visitar uma senhora ontem, na Vera, na Unesp, conversando com ela ali na conversa, no hospital. Depois fui orar pelo seu Antônio e Dona Maria, que estava do lado ali. O Zóio Verde, sua mãe falou, Dona Maria do Zóio Verde, que vai passar por uma cirurgia no rim. E aí, conversando ali um pouquinho no quarto, a gente trocando uma ideia, e ela falou, pastor, essas pessoas que estão aqui, elas estão muitas vezes pagando o que fizeram, né? Eu tive que concordar com ela, algumas sim. Gálatas capítulo 6, versículo 7 diz o quê? De Deus não se zomba, aquilo que você faz, você colhe. Como a gente falou dia desses, inclusive sobre esses elementos. E aqui, em Tekel, Daniel fala para Beltesazar dizendo, ó, botei na balança, você está devendo. Imagina se Deus coloca nós na balança, olha para a tua vida e fala, Keller, Elza, Daniel, Beth, Isaías, te coloquei na balança, o que ele vai dizer para mim? Está devendo, hein, filho? Está faltando, hein, filho? E não adianta falar, Senhor, mas não é isso que eu quis dizer, porque Deus conhece tudo. Você vai mentir para Deus? É normal, alguns de nós fazem isso. A Bíblia diz que eles fazem e mostra vários que fazem. Mas é certeza que quando você ouvir Deus falando, ó, te botei na balança, e Ele disser para você, ó, tu está em falta comigo, né, maninho? Você vai querer refutar, não vai olhar para si e falar assim, ó, tem misericórdia de mim. Beltesazar não fez isso. Mas a outra palavra, parsim, por favor, versículo 28. Ou Pérez, parsim, em aramaico. O seu reinado foi dividido e entregue aos medos e aos persas. Na última tradução, atualizando um pouquinho mais, o que Daniel estava querendo dizer para eles era uma notícia de que aquilo que ele ficou para cuidar e não ser dividido, ou seja, reinar e proteger, naquele dia ia acabar com isso, ia ser dividido. Se você ler Daniel capítulo de número 6, o próximo que veio e tomou, e Beltesazar morreu, dividiu o reino em 120, enfim, uma série de coisas que aconteceu depois no texto. Ou seja, fama, prazer, poder, status que ele tinha, e toda a qualificação que Deus deu a ele para viver, para fazer o que ele foi chamado para fazer, o lugar que Deus colocou ele para fazer, ele perdeu. Talvez aqui a gente entenda que a sentença de Deus sobre a nossa geração, ela não é brincadeira, não, irmãos. Quando eu olho para esse texto, quando eu olho para essa circunstância, eu já vi alguém às vezes postar foto de Bíblia e versículo bíblico, como algumas pessoas disseram esses dias, não, nós vamos cantar lá no carnaval, para fazer Jesus ser lembrado, você acha, irmão, você acha que é mesmo, é desse jeito não fazer? Você acha que eles estão querendo alguma coisa? Eu sei que Deus é capaz de interromper aquela festa na vida individual de alguém,
na coletividade de alguém, salvar gente. Já ouvi testemunhos maravilhosos de gente nesse lugar. Mas o que eu ouço muitas vezes não é intencionalidade de trazer das trevas para a luz, mas é de apagar um pouquinho o LEDzinho que você está vivendo, só para ver como é que é as trevas um pouquinho, porque você está com saudade. Uma vez lá em Cuiabá, um irmãozinho foi dar testemunho, e ele era um cara sem vergonha. O passado dele era devasso, muita mulher, 2, 3 por dia, saía na festa, aquela loucura, sabe? Naquela época, lá em Cuiabá, que hoje não tem essas coisas mais, mas ele tinha isso. E aí ele dando testemunho na igreja: irmãos, quando Jesus me libertou, me encontrou, e gente, era difícil, aquela vida, mas, nossa, Deus me transformou hoje. Gente, eu saía com mulher, era 2, 3 por noite, irmãos, vocês não imaginam, nossa, que tempo bom, que saudade. Olha o velho homem aí que nunca morreu, saudade. Por isso que às vezes nós vamos a esses lugares, não é porque a gente quer pregar o evangelho, porque nós temos saudade do velho homem, tem saudade da canequinha, tem saudade tem saudade de ver as menininhas, a sopinha, nós temos saudade. Você que às vezes tem saudade, quantas vezes Deus tenta te ajudar, te chamar a atenção, como mene, dizendo: eu sei o que você está fazendo, eu sei da sua vida, toma cuidado, e a gente não faz. Quantas vezes a gente ouve, quando o texto diz, pesado foi, ou seja, Deus coloca na balança, e percebe que na balança de Deus, nós não estamos sendo aprovados, pelo contrário, a gente não está fazendo o que deveríamos fazer, que é orar pelas pessoas, interceder pelas pessoas, pedir misericórdia de Deus, sobre a vida dessas pessoas que estão vivendo, em momentos tão conturbados da vida, achando que há saída em carnaval, mas a saída é Jesus. Por isso que talvez a gente precisa olhar para a segunda parte do texto, versículo 10 em diante. Aqui eu quero partir para a segunda e última parte da nossa mensagem. Em meio à festa, versículo 10, por favor, Caio. A rainha mãe, que provavelmente é a avó, a esposa de Nabucodonosor, que já morreu, a rainha mãe tinha ouvido os gritos do rei e dos homens importantes do reino. Entrou na sala do banquete. Até porque, abre aspas, uma mulher sábia não se envolve com essas besteiras. Então ela não estava lá. É uma mulher sábia. Ela ouviu, ficou lá dela. Só que ela interviu, como Deus a utilizou. E ela, que o rei viva eternamente, porque ela, essa postura de fala, antes de entrar no lugar onde o rei estava, tem que falar isso. Quem quer que seja, que o rei vive eternamente. O livro de Esther, a Esther chegou e falou isso. Todo mundo, é normal isso. E ela disse que o rei vive eternamente. E ela diz para ele: não deixe que os seus pensamentos o perturbem, nem fique assim tão pálido. Netinho, talvez ela diria. Versículo seguinte: há aqui um homem no seu reinado, que tem o espírito dos santos deuses. Nos dias de seu pai, ou do seu antepassado, avô, se achou nele luz, inteligência, sabedoria, com a sabedoria dos deuses. Ele tinha alguma coisa que parece que era Deus, estava dentro dele. É isso que ele quer dizer. Para quem lê o Evangelho, sabe das Sagradas Escrituras e conhece a Bíblia, sabe que ali é o Espírito Santo agindo de forma a hospedar-se e não morar-se. Abre aspas, Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha, descia sobre as pessoas e saía. Então no Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele vinha na nossa vida e nós éramos como hospedeiros. E ele vinha e agia. Lembra de Sansão? Agiu e o Espírito de Deus saiu de Sansão. Lembra de Saul? Veio o Espírito Santo, saiu de Saul. Então no Antigo Testamento faz isso. Contudo, no Novo Testamento, o Espírito Santo não vem mais para fazer esse movimento. Agora ele vem para morar, então é habitação, não é mais uma hospedaria. Mas naquela época ainda era. E próprio Daniel é visto desse jeito, com algum Deus estava dentro deles. Nós sabemos que Deus é esse, que é o próprio Espírito Santo, Deus se manifestando na vida de Daniel. Seu pai Nabucodonosor, ou seu avô no caso, e seu pai, ó rei, constituiu chefes dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros, falando um pouquinho sobre quem era Daniel, porque esse a quem vinha dado o nome de Beltesazar, que era parecido com o nome dele, a diferença está só no fonema, se acharam um espírito excelente, conhecimento, inteligência, interpretações de sonhos, declaração de enigmas e soluções de casos difíceis. Portanto, chamem esse homem, chamem Daniel, e ele dará a solução a essa visão que você teve.
Queridos, primeira coisa que eu gostaria que você guardasse para a gente levar para casa a despeito de Daniel. No meio da festa, Deus procura homens iguais a Daniel. Primeira verdade, sejamos homens e mulheres como Daniel, que é visto e percebido e lembrado em todos os momentos por quem a gente é. Como que é isso, pastor? Por exemplo, você vê a narrativa daquela mulher, de que ele era um homem de luz, um homem cheio de sabedoria, um homem que estava cheio do Espírito Santo, e a gente precisa viver desse jeito como Daniel em meio a essa festa. E Daniel, em meio a essa festa, ele era alguém que quando alguém no trabalho lembrava de alguém, poxa, eu preciso de uma ajuda, alguém orar por mim, quem que lembrava? Do Daniel. Preciso de alguém que fala com Deus, com quem eles lembravam? De Daniel. E a gente precisa ter essa postura para que quando alguém no seu trabalho, na sua família, na tua escola, enfrentar um momento de dificuldade espiritual, inclusive, eles têm que se lembrar de você, irmão. Mas infelizmente a pergunta que eu lhe faço é, eles lembram de você como referência de oração, de palavra e de sabedoria? Eles sabem quem você é, Daniel? Há falas, há receio, respeito sobre o que você faz e sobre o Deus que você serve, o jeito que você serve esse Deus? Ou você é só mais um misturado na multidão em meio às festas dessa vida? Por isso que não adianta dizer que é cristão, se a nossa vida não gritar por isso, se a nossa boca não falar, se alguém estiver em crise, a primeira pessoa que Deus tem que colocar e precisa colocar, somos nós, os Daniéis da vida. Mas infelizmente, é possível às vezes que a gente passe vergonha quando você aparece. Deixa eu orar. Lembra semana passada que eu falei sobre o Anderson? Não o meu amigo Anderson, mas sobre o Anderson, missionário lá de Floripa. Segunda verdade que eu quero que você guarde sobre Daniel. Daniel tinha princípios. Se você ler um pouco mais a história, você percebe que Beltesazar ofereceu para todos que traduzissem, inclusive para Daniel. E Daniel teve uma postura muito interessante no texto, ali no versículo de número 17. As tuas dádivas fiquem com você, eu não quero nada disso. Por quê? Porque Daniel, ele não se vendia por cargo, não se vendia por riqueza, não se vendia por nada. Ele era um homem, uma mulher, no caso representando a gente, que não se vendia por causa dos seus princípios que ele tinha. Ah não, eu vou lá, não dá nada não, só uma saidinha, só um dia que eu falto, ou só um lugarzinho, não faz diferença. Não, irmão, você está abrindo mão dos princípios inegociáveis que a gente precisava ter. Por isso que está faltando Daniel na nossa sociedade, inclusive nessas festas. Porque às vezes a gente não está disposto a trocar um relacionamento, uma proposta de emprego, um pouco de fama, um momento de prazer, likes. E quanto a gente faz isso, a gente abre mão dos nossos princípios bíblicos que Deus construiu na nossa vida. Quem negocia princípios, querido, para agradar os homens, perde a autoridade de Deus sobre si porque Ele te conhece. O que você não abre mão, mesmo perdendo amigos, quando alguém te convida, vamos lá, vamos fazer isso, vamos lá, vamos tal. Não, hoje eu não posso, isso aí não é para mim. Como eu falo sempre para algumas pessoas, cuidado. Que às vezes o que ela mais está precisando, aquela pessoa, como aconteceu uma vez num casamento que eu estava, e aqui, deixa eu ver se está aqui a pessoa, que aquela pessoa estava num casamento e eu estava presente, e ela estava me observando, e foi até perto da minha mesa, para ver se eu estava bebendo bebida alcoólica, e falar, ah lá, falei? Eles estão observando a gente, irmãos. Conta-se uma história que um pastor foi numa fazenda expulsar um demônio que falaram lá que tinha. E no meio do trajeto daquela fazenda tinha um milharal maravilhoso. Aí, Fabião, aquele curauzinho gostoso. O pastor não pensou duas vezes, vou pegar uns mil aqui e vou levar. Parou na fazenda lá, catou tudo, jogou no porta-malas e foi. Chegou lá, começou a orar pelo capeta, para ele ir embora. Começou a orar, o capeta falou, pai, não, primeiro você vai lá entregar os mil que você roubou, depois você vem conversar comigo. Piadinha, mas é pura verdade, não é? Se você chegar lá e falar, eu vou orar aqui, você, primeiro vai te apagar aquele grupo que você vive lá, que você está com nós. Ah, você vai orar, primeiro vai lá, eu sei as câmeras, o que elas dizem do seu trabalho. Por isso, queridos, nós precisamos de homens e mulheres que se pareçam com Daniel, que tem os seus princípios inegociáveis. E terceiro, e não menos importante,
Daniel falou o que Deus mandou falar. Daniel não ficou dando opinião diplomática para não ofender o rei, ele não ficou fazendo churumelas, inclusive ele nem usou a frase que a mãe, a avó do rei falou. Ele simplesmente chegou e falou: ó, é assim, rei, Deus vai humilhar o teu coração, você fez isso, você esqueceu, você tal, seu avô ensinou, você não quis nada, você vai morrer, rei, miserável. E no versículo 30, o rei morre naquele dia. O que eu quero que você entenda nesse contexto: quando você aconselhar alguém ou conversar com alguém sobre a Bíblia, ou sobre ser cristão, fale o que a Bíblia diz, não fale o que você acha, não, irmão. Fale o que a Bíblia diz. Por isso que eu disse sobre bebida, não é o que eu acho. Eu não bebo nada, não ponho álcool na minha boca, espécie nenhuma, não tomo. Mas é uma opinião minha. Mas não é, ó, o pastor não bebe, então ninguém pode beber. Não, irmão. É o que a Bíblia diz, não é o que o pastor está dizendo. Eu estou só te aconselhando, se você quiser ouvir como conselho a expressão. Mas quando alguém diz, todo mundo faz, é só uma festa, não tem nada demais, use a palavra de Deus para se defender, irmão. Escute o que o Espírito Santo está tentando dizer ao teu coração. E por último, não menos importante, seja corajoso mesmo em meio à pressão. Daniel, corajoso, fez o que fez. E se você ler o capítulo 5, terminando ele ali, ele foi colocado de fato como terceiro, ele era o cara, passaram alguns anos de novo, capítulo 6, Daniel vai para onde? Cova dos leões, por manter seus princípios, por obedecer a Deus, por falar aquilo que Deus quer que a gente fale. Talvez eu e você, diante das pressões da vida, quanto vai me custar viver isso? A gente fala, não, isso é demais para mim, como aconteceu com Caim, em Gênesis capítulo 4, isso é demais para mim. Mas para viver como Daniel, e aqui eu encerro a nossa mensagem dessa manhã. Se você olhar todo o capítulos 12 do livro de Daniel, você vai perceber que desde o primeiro capítulo até o final, Daniel era um homem de oração. Quer ser parecido com Daniel? Melhore a sua vida de oração. Não é nem ore, é melhore. Você ora, pastor, mas eu já oro. Ora mais. Pastor, mas eu não consigo. Ora, irmão. Eu acho engraçado como a gente conhece gente que passa madrugada assistindo série e tal, mas para orar não dá 2 minutos. Quando olha no relógio, nossa, foi 2, achei que tinha sido 1 hora. A gente aqui na Rota de Getsemane orando, Zé, e vai para lá e vai para cá, né? Fica 40 minutos, 1 hora orando aqui. E aí os irmãos, pastor, eu não consigo orar. Sabe por que você não consegue, irmão? Porque você não entendeu como isso é importante para a sua vida. E segundo, porque você não começou devagarzinho, não precisa orar 1 hora. Você ora 2 minutos? Ora 3, melhora. Ora 5, melhora. Ora 10, melhora. Mas é só Daniéis que melhoram e que tem a sua vida de oração. Daniel orava 3 vezes ao dia em consciência e procissão, no propósito dele, levado para Jerusalém, onde estava o templo. E a gente às vezes tem esse cuidado. Segunda coisa que o texto também nos ensina, ele tinha uma vida de palavra, por isso que ele ouvia Deus. E Deus usava as palavras dele, porque ele tinha a palavra de Deus no seu coração. E muitas vezes eu e você queremos ser como Daniel, mas o máximo que a gente tem da palavra é esse texto que eu li hoje para vocês. O máximo que a gente lê da Bíblia é num domingo, num culto. Desse jeito nós nunca seremos os Daniéis que Deus deseja que a gente se torne. Para a gente concluir, e nós vamos finalizar o nosso culto, para a gente almoçar, e você descansar a tarde toda. Nós não volta de novo à noite hoje. Quando a festa termina, quem você vai ser? Naquela mesma noite, capítulo de número 5, versículo 30, Belsazzar foi morto pelo rei dos caldeus. A grande festa que ele fez acabou com a própria morte. Em outras palavras, ele estava fazendo a sua própria cova. A festa de Belsazzar acabou com morte, mas Daniel saiu daquela noite como um homem diferenciado, ou seja, em meio ao caos, Deus levanta Daniéis. E eu pergunto para você, quem você quer ser nessa história? Para quem está vivendo no ritmo da festa, talvez nessa manhã você veja aqui porque Deus quer te alertar e dizer, para com essa ilusão, isso vai te trazer problemas. É uma declaração de amor de Deus para a gente dizendo, não faz assim. Eu não fico feliz com esse tipo de postura. Se talvez você é aquele que
está vivendo isso, o caminho que eu e você temos que ter é arrependimento e voltar. Para os crentes que estão na igreja, para nós que estamos aqui na igreja, Deus não te chamou para ser plateia e nem agente secreto. Deus me chamou e te chamou, nos chamou para sermos luz do mundo e sal da terra, homens e mulheres que são percebidos nos lugares que vivem por aquele tipo de vida que eles têm. Por isso, não negocie os seus valores. Leia a Bíblia, faça a oração. O mundo não quer ouvir o que você acha, o mundo precisa ouvir o que a Bíblia diz. Quando a festa da tua vida terminar, Deus vai te encontrar. E talvez Ele vai te ver como Beltzazar, ou talvez Ele vai te chamar como Daniel. Quem seremos nós no final dessa festa? Para a gente ouvir, refletir e agir, quero chamar o pessoal para vir à frente, para a gente encerrar. Desafio você a entender que, cuidado, nem tudo que parece ser simples e fácil, e que não tem nenhum cunho espiritual, assim o é que não é. Que Deus nos dê discernimento espiritual para perceber essas coisas. Segunda verdade, nós não fomos chamados para não fazer. Jesus nos chamou o cristão da nossa atualidade, da nossa geração, para dizer, eu não faço isso, não faço isso. Não, não. Deus não chamou para a gente não só fazer. Deus chamou para a gente ser diferente e mostrar que nós somos luz e sal da terra nesses lugares. Portanto, não é chegar lá nesses lugares e falar, vocês vão tudo para o inferno. Não, é chegar e falar, querido, vem cá, posso conversar com você? Como é que você está? Seja luz em meio às trevas. Porque é muito provável que eles já estão vivendo com muitas trevas. E por último, não seja um agente secreto do reino. A gente precisa brilhar. Mas só brilha quem não ama mais esse mundo. A gente só brilha daquilo que a gente está cheio. Se você ama os céus, você brilha os céus. Se você ama esse mundo, você brilha o que esse mundo lhe oferece. Obrigado, Pai, por essa manhã abençoada e abençoadora que o Senhor nos deu. Leva-nos em paz para casa, na certeza de que o Senhor, pelo Teu Espírito Santo, falou conosco e que o nosso culto chegou aos céus com um aroma suave e agradável. Que o Senhor não só nos ouviu, como nos edificou, como desceu com o Teu Espírito Santo no meio de nós, para falar, para ministrar, e que o Teu Espírito Santo continue ministrando na vida, no coração de cada um de nós, na expectativa de nos levar a refletir, a ouvir, a entender, e depois disso obedecer a Tua voz. Obrigado por esse tempo, que por mais que um feriado muito difícil para nós como cristãos, mas nós sabemos que temos um feriado para descansar, que haja repouso, haja descanso na vida dos Teus servos aqui, mas que também possamos, como Daniel, estarmos atentos, nos colocando na torre de vigia, para orar por esses homens e mulheres, crianças, famílias como um todo, que estarão desestruturadas por causa dessas festas, que estão buscando nas festas, nas bebidas, na sexualidade, em todas essas situações, preencher o vazio que só o Senhor pode. E que quando eles terminarem tudo isso, ou mesmo no meio dessa festa toda, o Senhor as interrompa. O Senhor interrompa essas festas e leve-nos como Daniéis, para falar do Teu amor, para ser instrumento do Senhor, para falar o que o Senhor deseja falar, para ser aqueles das quais não somos agente secreto em momento nenhum, mas nós falamos da Tua palavra, do Teu amor, das verdades das Sagradas Escrituras, que curam, que libertam, que transformam a nossa realidade. Desde um domingo abençoado e abençoador, Pai. Desde uma segunda-feira, uma terça-feira, um feriado abençoado e abençoador. E que as nossas atividades possam voltar, não mais à normalidade, porque não seremos mais só nós ali, mas seremos ungidos, ministrados e usados pelo Teu Espírito Santo, como Daniel foi, para interromper qualquer outra situação que o Senhor desejar. Assim nós oramos em nome de Jesus. Receber a bênção, queridos. Que a graça de Cristo Jesus, aleluia, aquele que é referência para mim e para você, aquele que mesmo em meio à mulher adúltera, não a julgou, pelo contrário, a abraçou e disse, ninguém te julga, eu também não, vai, não peques mais. Que seja essa a nossa postura diante dos homens e mulheres dessas festas. Que Deus o Pai, aquele que deseja lhe ver e me ver como filho que o ama e que faz o que o Pai deseja, te abençoe.
E que o Espírito Santo de Deus, aquele que estava em Daniel naquele momento, dando a ele excelência, dando a ele conhecimento, dando a ele alegria e testemunho claro de quem ele deveria se tornar, mesmo distante do lugar que ele estava, mas era bem falado, possa também estar comigo e contigo, nos providenciando esse tipo de atributo, homens e mulheres aqui que são bem falados, por causa do Espírito que habita em nós. E assim nós os abençoamos, a você que está aqui, a sua família, os teus bens, a tua empresa, a tua casa, por onde você andar, que ali sobre ti recaia a bênção de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, hoje e por todo sempre. Amém e amém.